Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares, eu sou a filha da serpente. Seja bem-vinda ao canal. Esse vídeo hoje é para responder uma pergunta que uma inscrita deixou nos comentários. São duas perguntas que dá para explorar bastante coisa, né? Com base nelas. A primeira pergunta que ela fez foi: como eu sei que é o momento de eu tomar ayahuasca? E a segunda pergunta foi: e se eu tomar ayahuasca e depois eu não quiser tomar mais? Tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal, já curte. Tem uma playlist aqui de vídeos sobre xamanismo, eu vou deixar aqui nos cards. E vocês podem ver mais sobre isso lá, tá? Também. Como eu sei que é o momento de eu tomar ayahuasca? Eu vou falar um pouco sobre como isso aconteceu para mim. Lembrando, gente, que isso representa a minha experiência e o meu entendimento dentro dos meus estudos e da minha vivência, né? Então, não é verdade absoluta, pode ser que seja diferente para você, mas para mim foi dessa forma. Bom, então, para mim foi assim. Eu venho de uma busca espiritual antiga, né? Meu interesse pela bruxaria começou com 12 anos, mais ou menos. E assim, eu tive algumas crises, né? Geralmente a crise que impulsiona a gente para uma grande mudança, para um despertar, porque tomar ayahuasca não é como você entrar numa nova religião, porque a ayahuasca é uma coisa que mexe em camadas muito profundas, tanto do nosso psicológico como em camadas mais sutis, espirituais mesmo. Então é uma mudança de vida muito, muito forte, né? Então, geralmente é uma crise que acaba impulsionando a gente para isso. E, de certa forma, isso aconteceu comigo, porque foi uma crise familiar que rolou e isso me motivou uma busca espiritual mais intensa, de coisas que já estavam meio que deixadas de lado, sabe? Naquela fase da loucura, da pós-adolescência, quando a gente pode sair, pode beber, pode chegar tarde, pode chegar de manhã. Então eu tava nessa loucura e rolou uma crise familiar, isso me desestruturou e eu tive que buscar algo a mais para minha existência. E aí nessa busca, né, são sincronicidades que vão acontecendo, engraçado isso. Eu acabei conhecendo uma pessoa que comungava, né? Que já tinha comungado, mas não comungava mais com a ayahuasca. E eu já tive aquela atração irresistível pela ayahuasca, só de ouvir falar, mesmo essa pessoa ela não comungando mais, porque ela tinha, assim, certo medo, receio, né? E eu logo já fiquei super interessada nisso. Quando eu tinha meus 17 até os 19 anos, eu ia muito em raves. Eu não tive contato com drogas sintéticas, LSD, essas coisas, né? Eu sempre tive um certo interesse por plantas, né? Eu lia muito sobre cogumelos, sobre as experiências das pessoas com cogumelos e tudo mais. Mas eu nunca cheguei a experimentar. E aí, quando eu soube, né, da ayahuasca, eu tive aquela atração irresistível mesmo, tipo, nossa, que fantástico, né? Ouvindo as experiências, tipo, eu quero conhecer. E aí eu fui conhecer. E quando eu fui conhecer a ayahuasca, eu tava em um relacionamento onde eu não vou dizer que ele era completamente abusivo, mas era um relacionamento um pouco difícil. Eu era uma pessoa muito insegura, eu era uma pessoa possessiva, eu era uma pessoa com muita baixa autoestima. E assim, eu achava que a ayahuasca iria me consertar para eu ser boa o suficiente para esse relacionamento. Pra você ver o quanto eu tava para baixo. E na verdade não foi isso que eu encontrei, né? Pouco tempo depois que eu comecei a comungar, esse relacionamento acabou. E foi uma das melhores coisas que podiam ter acontecido na minha vida, esse relacionamento acabar, porque a minha vida virou realmente. Quando a gente sabe que a gente recebeu esse chamado de comungar com a ayahuasca. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que a ayahuasca é uma coisa muito profunda. Sério, é muito profundo. ênfase para isso, muito profundo.
Então, assim, não vá por brincadeira, assim, eu sei que muita gente acaba chegando por brincadeira ou por curiosidade ou para ter uma experiência de expansão, uma experiência psicodélica, sabe? Não, trata aquilo muito mais como uma droga e acaba tendo uma experiência transcendente, acaba aprendendo coisas, acaba evoluindo e despertando para várias coisas. Mas não espere encontrar uma droga recreativa na ayahuasca, porque ela não é isso. Nas culturas nativas, a ayahuasca ela é chamada de lapurga, né? Então ela é purgante. Só que quando você fala em purgante, não é só que ela vai fazer você ir no banheiro e vomitar. Ela realmente ela é um purgativo no sentido mais profundo. Ela faz uma limpeza energética do seu campo energético e ela também promove uma limpeza a nível espiritual, né? Com o tempo, junto da tua espiritualidade, vai ocorrendo aí uma limpeza espiritual de acordos, contratos de vidas passadas que muitas vezes a gente entende como karma, mas que na verdade são escolhas conscientes nossa de momentos onde a gente estava mais preso a certos dogmas, crenças e sentimentos de culpa. Então a gente acaba acessando essas coisas bem antigas. E outra coisa que eu acho importante falar é sobre os problemas psicológicos, né? Dizem que para pessoas que têm psicose, bipolaridade ou esquizofrenia, a ayahuasca ela não é boa. E ela também não é boa para quem está numa depressão muito profunda. O ideal seria a pessoa se tratar da crise. Quando ela sair da crise, ela começa a tomar ayahuasca em quantidades pequenas e bem observadas e com um acompanhamento psicológico. Então, assim, ela vai ser recomendada para aquelas pessoas que sofrem de ansiedade e depressão de leve a moderada. Transtornos mais graves do que esse se torna perigoso, né? Porque você vai mexer em camadas muito profundas da sua psique. E o que acontece às vezes você não tem uma predisposição a ter um problema psicológico, às vezes você tá ali vivendo a sua vidinha tranquila e você toma ayahuasca, pum. Vários casos aconteceram com conhecidos meus, de pessoas que tiveram crise de ansiedade, pânico, depressão. Aconteceu comigo também. E o que eu tenho para dizer sobre isso, gente, é o seguinte: às vezes a gente tem traumas. A maioria de nós tem traumas. E quando a gente comunga com a ayahuasca, ela vai expurgar aquilo que há de ruim, aquilo que há de sombrio, aquilo que há de obscuro. Ela trabalha muito com a nossa sombra. Então ela realmente vai trazer à tona. Então, às vezes você que tem uma consciência até que equilibrada, você pode acabar tendo um problema psicológico. Não é culpa da ayahuasca. Simplesmente aquilo ali estava incubado dentro de você e em algum momento aquilo ali iria vir à tona. E a ayahuasca, ela traz isso à tona, entendeu? A ayahuasca, ela não trabalha só com a nossa sombra, tá? Nós somos como uma cebola, a gente tem muitas cascas, muitas camadas. Então, no começo ela vai trabalhar nas camadas mais superficiais, que é o nosso psicológico, a nossa psique inconsciente, nossos traumas. Aí vai começar um pouquinho de vidas passadas, até ir chegando no núcleo. Esse núcleo, sim, é a nossa alma, a nossa essência espiritual, a fonte criadora de tudo que existe. Então, assim, a ayahuasca ela nos proporciona o conhecimento espiritual, o contato com energias sutis, com mestres, mentores, seres multidimensionais, com a nossa essência, com a nossa mônada. Ela traz essa sensação do todos somos um, da conexão com o todo, essa coisa bonita, né? Ela traz tudo isso também, só que tudo tem um processo, né? Então, assim, primeiro ela tem que tirar essas camadas. Às vezes acontece de, na primeira experiência, a pessoa ter um contato ali com um guia, ou com um mestre, ou com a fonte, né? Sentir ali uma experiência divina, profunda. Pode acontecer numa primeira experiência, porque às vezes é o que a pessoa precisa passar. Mas muitas vezes a pessoa fica ali com uma expectativa de que isso vai ser sempre assim, e nem sempre é, gente. Então, porque ela tá ali para limpar, para ir apurando, para a gente poder estar em conexão com essa energia, com essa fonte, com a nossa própria alma,
sempre no nosso dia a dia. Então, assim, a ayahuasca ela vai nos apurando, nos limpando e nos trazendo esse conhecimento e essa conexão com o todo, com a natureza, com a nossa alma, com o nosso ser interno, com o nosso eu superior, nossa presença divina, eu sou. Então, ela trabalha nisso, mas para isso precisa limpar. Então, ela não é só sombra, tá? Só para deixar claro isso. Ela também tem esse aspecto transcendente de despertar mesmo, mas para despertar precisa limpar. Então, o que eu queria dizer para vocês é: estejam preparados, né? Infelizmente, na maioria dos lugares, a gente não tem um bom acompanhamento do dirigente. Eu mesma posso falar da minha experiência que, vamos ser bem sincera, nenhum dos lugares que eu frequentei eu tive um bom acompanhamento de um dirigente. É claro que na sabedoria nativa a gente tem aquela cultura de que a gente tem que andar com as próprias pernas, que a gente tem que encontrar a resposta dentro da gente. Só que assim, às vezes a pessoa está passando por um processo que o dirigente não faz ideia. Então assim, uma pessoa que não tem um trauma forte, ela não tem ideia do quanto a ayahuasca mexe com isso. Só quem passou por isso vai saber o que eu tô falando. Então, às vezes, os dirigentes, eles acabam meio que negligenciando essas pessoas, sabe? Eu sou meio contra essa conduta. Eu acho que o dirigente, ele tem que saber da tua vida, ele tem que conversar com você, ele tem que olhar nos seus olhos, ele tem que saber como que você tá. Porque às vezes você tá ali, tá indo sempre, tá tomando ayahuasca, tá fazendo limpeza, tá feliz ali, mas às vezes sua vida tá uma bagunça, tá uma bosta. E você precisa conversar com alguém. Às vezes você tem muita dúvida, às vezes você tem vergonha de perguntar. Você tem que ter alguém ali de confiança que vai falar para você: olha, você pode confiar em mim. Você tem alguma dúvida? Você está precisando de alguma coisa? Né? Eu acho que a figura do dirigente, ela é meio que como a figura de um... Vamos colocar aqui como nem na Umbanda, o pai de santo. Por que ele é chamado de pai? Ou no caso, padrinho, madrinha. É alguém que cuida, né? Que zela por você. Porque assim, botar o negócio no recipiente ali, no copinho, dá pra você limpar vômito, limpar chão, fazer uma playlist ou cantar. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Agora, qual é a diferença daquela pessoa que realmente tá ali para servir, né? Espiritualmente. Então, infelizmente, a maioria dos lugares não dá esse suporte. Então, o que eu quero falar para vocês é: se vocês estão comungando ayahuasca em algum lugar ou estão pensando em comungar ayahuasca em algum lugar, se você tiver acesso a traumas, a coisas que mexem muito com o seu emocional, que te deixam muito confusa, ou que fazem você se sentir mal, procurem ajuda psicológica, terapêutica. Não se negligenciem. Eu já me negligenciei muito. Eu vejo a cura de uma forma muito holística. Então eu não acho que a cura é só ir no psicólogo ou só tomar um remédio. Eu até sou um pouco contra o uso de medicamento, mas eu acho que a gente tem que ver os dois lados. A gente é matéria e a gente é espírito e a gente é energia. Então a gente tem que cuidar de todas as partes. Então assim, a gente tem que se observar, né? Se você não tá lidando bem com isso sozinho, procura ajuda. Você precisa de ajuda. Isso é muito importante. Se você tiver um bom acompanhamento, a ayahuasca pode te trazer curas incríveis, de verdade. E aí, uma coisa que eu queria falar também é: esse livro é o livro A Erva do Diabo, do Carlos Castanheda. Tá meio velhinho, que eu comprei no sebo. Inclusive, recomendo comprar no sebo para tá sendo ecológico, né, gente? Esse livro é a Bíblia dos enteógenos, né? Esse livro, ele é do Carlos Castanheda, inclusive eu recomendo todos os livros do Carlos Castanheda. O Carlos Castanheda, ele era um antropólogo e ele fez, esse livro foi a tese dele, né, de antropologia, e na verdade a intenção dele era tentar provar, entender ali como que funcionava esses processos de transe com as plantas e tal, e no fim ele acabou super envolvido por aquilo ali, se tornou um discípulo do xamã que ele estava acompanhando. E ele realmente percebeu que não tinha como provar aquilo ali, porque aquilo ali estava muito além da compreensão lógico-científica. Embora ele tenha escrito muitos bons livros sobre isso. E aqui vai estar muito bem descrito como que é uma experiência de transe.
como que é essa expansão de consciência com plantas de poder, que você tem percepção alterada do tempo, da realidade, das coisas, as coisas às vezes deixam de se tornar sólidas, a sua sensação de individualidade, ela se altera. Então, assim, é muito interessante esse livro para você ter ideia do que é uma expansão de consciência com enteógenos. Que é diferente, gente, de uma expansão de consciência com meditação, com tambor, com outras coisas. Dá para você acessar estados muito profundos também? Dá, só que leva mais tempo, mais prática. A ayahuasca, ela é uma medicina muito forte. Uma outra coisa que eu queria falar é, dentro desse meio aí dos autores sobre enteógenos, existe uma teoria de que o ser humano foi ganhando essa consciência que ele tem hoje, essa empatia, esse conhecimento tecnológico, esse conhecimento sobre a vida, sobre a cosmologia do universo. Ele foi pensando o mundo e os deuses e as coisas e como as coisas funcionam devido a comungar com plantas de poder. Porque a gente sabe de registros de uso de plantas de poder desde a pré-história, né? É muito antigo, então cada região vai ter uma planta de poder. Então a gente tem aqui a ayahuasca na Amazônia, que a gente tem também na Amazônia, a gente vai ter tabaco, a gente vai ter outras medicinas lá também. Mas no Cerrado a gente vai ter a Jurema, a gente vai ter na Europa a Artemisia. Então, assim, todos os cantos do mundo vão ter ali alguma planta que expande a consciência. É natural do ser humano buscar essas plantas, porque faz parte da natureza. Acredito que esse uso ele é muito antigo, ele vem desde a pré-história. Isso ajudou o ser humano, eu acredito nessa teoria, né? Que isso ajudou o ser humano a expandir a sua consciência, né? A tomar consciência de si, do meio e pensar o universo, a cosmologia. Eu acredito nisso. Última pergunta, né? Segunda pergunta, que era: e se eu tomar ayahuasca e depois eu não quiser tomar mais? Ok, é normal. Conheço pessoas que tomam a cada 1 ano, 2 anos. Já ouvi casos de pessoas que tomaram uma única vez na vida e isso mudou completamente a vida da pessoa e ela não quis tomar mais. Conheço pessoas que tomavam uma vez por semana, né? Eu mesma já passei pelo processo de tomar uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. Dias seguidos já aconteceu de tomar, e semanas seguidas e dias seguidos. E assim, cada um tem seu momento, cada ser é um universo e cada ser vai ter a sua necessidade. Então, uma pessoa que está passando por um processo de cura, pode ser que ela precise de um tempo maior, de uma frequência maior, para manter essa disciplina, para manter essa limpeza, para conseguir, né? E pode ser que algumas pessoas já mais sensíveis, já com os campos mais abertos, com os seus chakras mais desenvolvidos, pode ser que essa pessoa não precise tomar muito, né? Pode ser que essa pessoa só tome uma vez, entendeu? Se você nunca tomou e você sentiu esse chamado, você sentiu vontade de comungar, mais do que por uma curiosidade, mas para expandir, para ter uma experiência transcendente, tenha essa experiência, pelo menos uma vez. E como vocês sabem, eu não recomendo nenhum espaço, porque eu sou contra os locais que cobram. Lembrando, não quero impor regra para ninguém, eu entendo porque algumas pessoas escolhem trabalhar dessa forma, embora eu não concorde. Foi importante para mim, né, participar desses trabalhos onde as pessoas cobravam, porém eu não posso dizer que eu recomendo lugar X ou Y, porque eu não posso falar sobre o outro, eu só posso falar sobre mim. Vocês têm que acreditar que Deus está dentro de vocês, né? Manter a vibração elevada, fazer direitinho o preceito e, assim, confiar naqueles que te protegem, que te acompanham. Porque se você está indo para esse lugar, para algum lugar, tomar ayahuasca, é porque a sua espiritualidade está te guiando, né? Conversa com seus guias, com seus mentores, faça uma oração e sinta, né? Como eu falei no vídeo anterior, o nosso corpo sente,
né? Quando a gente tá num lugar bom. Já aconteceu comigo de eu estar indo para um lugar, tomar ayahuasca, e no meio do caminho eu começar a brigar comigo mesma, porque eu não queria mais ir naquele lugar, e senti que eu não tinha que ir naquele lugar, e na última hora eu liguei para a pessoa e falei, olha, eu não vou para esse lugar, vou para um outro lugar, e fui tomar ayahuasca num outro lugar no mesmo dia. Então assim, a nossa intuição, ela grita às vezes, né? Então a gente tem que dar ouvidos. Então, percebe no teu corpo o que, que você sente. Medo. Medo é normal. Todo mundo sente medo. Eu sinto medo até hoje. Dá um negocinho no estômago quando eu vou tomar ayahuasca. Isso é normal. Mas tenta perceber, né, o que, que é esse medo do novo e o que é uma sensação realmente de que tem alguma coisa errada e o teu corpo está tentando te avisar, tua intuição está tentando te avisar. Então, eu só posso dizer para vocês se guiarem pelo coração na escolha de um local. Bom, é isso, eu espero ter respondido as dúvidas, né? Tô tentando postar vídeos toda semana agora. Comecei a compartilhar agora as músicas que eu recebi. Acho que é chegado esse momento, eu já venho canalizando músicas desde 2013. E espero que vocês gostem, comentem aqui se tiverem mais alguma dúvida. E desejo tudo de bom para vocês, ótimas experiências. Leiam Castanheda, estudem bastante porque é importante, tá, gente? Não fiquem nessa só de tomar ayahuasca e tomar ayahuasca e tomar ayahuasca. Entendam, vocês têm que entender o que está acontecendo, o que vocês estão vendo, o que vocês estão experienciando. Se analisem, façam um diário, isso é muito importante também. Escreve suas experiências. Se você viu uma coisa, pesquisa, tenta descobrir o que é aquilo ali para você entender o que aquilo quer te dizer. Medita sobre aquilo, sabe? Tudo isso é muito importante, tá? Então essas são as dicas que eu tenho para dar para quem tá sentindo aí de tomar ayahuasca, tá bom? Gratidão, até a próxima.